Bom, gente, vamos falar um pouco aqui sobre dízima periódica. Então, o que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica, gente, é um número racional. Nós temos esse aqui, ó, um número racional, onde a parte decimal desse número é infinito e periódico. Ou seja, nós temos um número que ele vai se repetir infinitamente. Ó, esse ponto de reticência significa exatamente isso, que ele vai se repetir infinitamente, certo? E esse número é periódico, por quê? Porque esse número bem aqui a gente chama de período, certo? É o número que se repete. Então, nós temos aqui um número racional escrito na forma decimal, onde nós temos aqui um número que é chamado de período. Todo número racional, ele pode ser representado de duas maneiras. Ele pode ser representado na forma de fração ou pode ser representado na forma decimal. Por exemplo, se a gente tiver o número 3/4. 3/4 está na forma de fração. É um número racional na forma de fração. E você pode representá-lo na forma decimal, 0,75. Ok? A mesma coisa acontece com as dízimas periódicas. As dízimas periódicas também podem ser representadas na forma de fração. Por quê? Porque são números racionais. E a fração da dízima periódica é chamada de fração geratriz. Então vamos ver o exemplo aqui dessa dízima periódica. 0,333. Então, como é que eu determino a fração geratriz? É muito simples. Você simplesmente pega o período, que no caso aqui é o 3, e divide por 9. Apenas isso, ok? Pega o período, que é o 3, divide por 9. Então, se a dízima periódica tiver dois números, ou seja, dois algarismos, o período for constituído de dois algarismos, então nós vamos ter o quê? 31, 31, 31. Continua sendo uma dízima periódica simples, porque nós só temos o período. No caso, o período aqui é o 31. Então, como é que a gente tem a fração geratriz aqui? Ó? 31, ó, como é o número 31 tem dois algarismos, então eu ponho 99. E assim sucessivamente. Se eu tivesse, por exemplo, 0,123, 123. Agora nós temos aqui três algarismos no período. Então ficaria 1, 2, 3 sobre 9, 9, 9. Ok? Agora, se nós tivermos um número assim, 0,1333. Observe que essa dízima periódica ela tem um detalhe. Ela tem um número aqui que não se repete, ok? Quando acontecer isso, você tem uma dízima periódica composta. Então, como é que eu represento a fração geratriz? Lembrando que quando eu determinei o 0,75 como o número decimal que é igual à fração 3/4, como é que eu cheguei nesse 0,75? Eu dividi o numerador pelo denominador, certo? Cheguei nesse número, ok? Muito bem. Então, no caso aqui, voltando para a dízima periódica, se eu tenho 0,1333, então como é que eu vou representar? Existe uma regrinha prática que a gente aprende e nunca mais esquece. Vou mostrar aqui para vocês agora. Ó. Você vai pegar o número que não se repete, no caso o 1, seguido do número que se repete, ok? Que é o período.
menos o número que não se repete. Pronto. No denominador, o número que se repete aqui é o 3. Então, o período aqui é formado de um algarismo. Então, eu vou colocar 9. O número que não se repete é o 1. Então, como é só um algarismo, eu vou colocar 0. Então, eu vou ter 13 menos 1, 12. 12 sobre 90. Ok? Então, 12 sobre 90 vai ser a fração geratriz desse número aqui. Então, como eu falei, se você dividir o numerador pelo denominador, usando a sua calculadora, você vai encontrar exatamente esse número aqui. Ok? Então, vamos ver um outro exemplo. Vamos voltar aqui, por exemplo, 0,12333. Agora nós temos dois números aqui que não se repetem. Então, como é que a gente vai fazer? Ó? Pega os dois números que não se repetem, seguido do número que se repete, menos os números que não se repetem. Ok? Então, ó, quem não se repete é o 12. Então, você põe o 12 seguido do 3 menos o 12. Dividido, vamos para o denominador. Como os números que se repetem, o período, no caso, é formado por um algarismo, então coloco 9. Se fosse por 2 algarismos, 99. Se fosse por 3 algarismos, 999. Quantos números aqui? Quantos algarismos é formado o número que não se repete? 2 algarismos. Então eu ponho 0, 0. Pronto. Está aí a fração geratriz. Então o que eu vou ter? Ó? 123 menos 12 vai dar exatamente 111 sobre 900. Pronto, 111 sobre 900 é nossa fração geratriz. Repetindo, se você pegar a calculadora e dividir 111 por 900, você vai ter esse mesmo número aqui, ó. Agora, pode acontecer também de aparecer um número, ó, 5,333. Então, como é que fica a fração geratriz dessa dízima periódica? Observe que esse número inteiro aqui, ó, é o que está antes da vírgula. Você pode separar, ó, da seguinte maneira. Você pega o 5, certo? E soma com o 0,333. E você vai ter uma situação que você já sabe resolver. Ó, o número inteiro mais o 0,33 vai dar justamente esse número aqui, ó, essa dízima aqui. Então, ó, você vai ter 5 mais 0,33. Se você olhar bem aqui, você já sabe qual é a fração geratriz. 3 sobre 9. Então, você põe aqui, ó, 3 sobre 9. Agora, você somando, fazendo esta soma aqui, você vai chegar na sua fração geratriz, ok? Então, tem uma formazinha de fazer bem simples, ó. Você multiplica aqui, ó. Você multiplica aqui e soma aqui. Assim, ó. 5 vezes 9 dá 45. Mais 3 dá 48, ok? Ó, 5 vezes 9, 45. Mais 3, 48. Beleza? Então, você tem o numerador. E o denominador vai ser o próprio 9. Ok? Pronto. E tá aí a sua fração geratriz.